Isis Valentim, de apenas 17 anos, venceu um concurso científico internacional ao lado do colega Bernardo Renner. Ela é a convidada notável de hoje, mas o nosso bate-papo vai muito além do curativo biodegradável que eles criaram. Vem com a gente para uma conversa inspiradora. Isis, muito obrigada por ter aceitado o convite, tá aqui. Muito louco, porque quando chegou o teu nome até mim, né? Tu ainda não tava no hype das redes, né? Não foi? Não, foi um pouquinho antes. Foi antes da divulgação das primeiras notícias. E o Léo me indicou o teu nome. E eu pensei, caraca, que legal. Mais um perfil tão diferente pra sentar aqui, né? Pra falar no Notável. Pra gente conversar sobre um tema tão diverso e tão necessário. Tu é a mais nova que já sentou aqui. Mas Sério? mas eu costumo dizer que idade é só um número, tá tudo certo. Ai, 17 aninhos, mas que assim, honra! Brilhando no mundo. Muito obrigada por estar Eu que aqui. agradeço. Quando tu me mandou mensagem, o Léo já tinha me falado que ia mandar mensagem pra um conhecida dele, que tinha um podcast. Eu fiquei tipo, pá. Tipo, se der certo, vai ser muito tipo... E daí, quando tu mandou mensagem, eu acho que eu regalei os olhos, fiquei tipo, caramba. Daí eu fiquei muito feliz. E daí, eu fico muito feliz agora saber que eu sou mais nova ainda. Bati um recorde aqui. Recorde, com certeza. Muito feliz. Eu nem sei direito como agir, porque é a primeira vez que eu tô assim na frente das câmeras. É tu sendo tu. É isso aí. E não só um recorde aqui, né? Tu foi premiada com a tua pesquisa, né, junto com um colega. Me explica um pouquinho, porque quando a gente lê uma notícia falando sobre um prêmio do tipo que foi, né, quero que tu explique todo ele, a gente só se atém ao resultado. Ah, foi premiado o resultado. Antes do resultado, tem muito processo, tem muito teste, né? Que as pessoas não veem, que elas só veem o resultado. Então, queria que tu falasse sobre esse prêmio que vocês ganharam, né? E também sobre todo esse processo, né? Que começou muito antes de agora, 2026. Começando do começo, que é o que todo mundo tá sabendo. Que o prêmio que a gente ganhou foi o The Earth Prize, que é o prêmio da Terra, assim. E é basicamente uma competição internacional. É a competição sustentável jovem, a maior competição sustentável jovem do mundo. Isso. E ela é principalmente entre estudantes, então, ensino médio, ensino fundamental 2, não sei se abrange ensino fundamental 1, mas 2 e o ensino médio. E é com todos os países do mundo. Então, tipo, tem aqui, tem Estados Unidos, tem Rússia, tem Índia, tem Japão, tem Irlanda do Norte, tem Nigéria, tem Quênia, tem Nova Zelândia, tem todo mundo. Tipo, tem os 190... É mais de 196 países? Eu não sei quantos países são no mundo, mas tem todos eles. Então, qualquer um pode se inscrever de qualquer lugar, só que vai competindo por regiões. Então, tem a nossa região, que foi a região que a gente ganhou, que foi a Sul e Centro-Americana. Então, a gente ganhou como no The Earth Prize da região Sul e Centro-Americana, que daí é todos os países da América, menos Estados Unidos, Canadá e México. Então, entre toda a América Latina, menos o México, a gente ganhou. E daí tem mais o pessoal da América do Norte, América da Oceania, Ásia, Europa, África. E eu tô me esquecendo de alguém. Daí a Ásia é separada em, tipo, Ásia Leste, Ásia Oeste e Ásia Centro, porque é muito grande. Mas eles separam lá. E são 7 vencedores globais, e esses 7 concorrem entre si para ser o ganhador global. Vocês foram um dos 7. Nós fomos um dos 7. Né? Nós fizemos toda a campanha, tentamos de tudo, mas infelizmente não trouxemos para casa dessa vez. Foi o pessoal da Índia que trouxe, eles mereceram. Né? Não querendo desmenosprezar outros trabalhos. O trabalho deles também era fantástico. Era Plastic, que é uma forma de coletar microplásticos e acabar com essa poluição. Então, realmente foi um trabalho bem genial, eles mereceram. Também a Índia é um país muito populoso, é 1 bilhão de pessoas, né? Então, tipo,
imagino que a gente já viu que a campanha deles de marketing já era maior que a nossa antes. Mas ainda assim é uma honra ganhar. A gente ganhou dinheiro, a gente ganhou 63 mil reais para investir na pesquisa. Só na pesquisa. Mas realmente, é um processo. Tipo, não foi do dia pra noite que a gente achou o trabalho, não foi do dia pra noite que a gente se inscreveu, não foi do dia pra noite que, enfim, nada aconteceu. O projeto oficialmente surgiu com uma ideia em 2022, mas oficialmente surgiu como um projeto em 2023. Que foi quando eu e o meu amigo, Bernardo, a gente se juntou e começou a trabalhar em tudo que consiste a ideia. Hoje, o trabalho é um biocurativo feito de babosa e aloe vera, que se chama Hada, e se degrada em 48 horas. Um curto resumo de tudo que ele é, né? Mas no começo ele surgiu como um bioplástico, que realmente era de camomila e aloe vera, que é babosa, né? Aloe vera. E a gente ainda não tinha ainda a dimensão do biocurativo. Mas aí com nossos estudos e também por problemas nossos que a gente enfrentou, se transformou num biocurativo porque eu e o Bernardo a gente fazia vôlei quando a gente era mais novos. A gente não faz mais. Mas a gente vivia em quadra e a gente vivia, tipo, se arranhando. Lenhado. E caindo, lenhado. Total. Teve até um acontecimento que é que o Bernardo, ele bateu a cabeça jogando, ou o pescoço, não me lembro. Ele bateu algum lugar no corpo. E ele, tipo, ficou desacordado por 2 segundos. Meu Deus. E daí, tipo, foi um susto geral pra todo mundo. Foi uma experiência, assim, em dentro de quadra. Foi a primeira vez. E a gente começou a ficar pensando nisso, tipo, como é muito fácil machucar. E, tipo, óbvio que o Hada, que é um biocurativo, ele não resolve, tipo, bater a cabeça e desacordar. Mas, a nossa ideia era que ele resolvesse os pequenos. Então, tipo, qualquer arranhão, qualquer roxo que ficasse... queimadura a gente ainda não entra, porque a gente ainda não sabe. Mas arranhões, feridas pequenas, essas, principalmente, era a nossa ideia. Então, a gente mudou para um biocurativo. E daí a gente passou 2023 inteiro. Isso faz o quê? 3 anos. Eu tava no 9º ano. Eu já tô no 3º ano do ensino médio. Então, tentando descobrir a fórmula. Tipo, a gente pesquisava como se fazia bioplástico, o que as pessoas usavam. E a gente ia combinando, ia testando. A gente ia vendo o que dava, o que não dava. Qual era a regularidade dessa pesquisa? O tempo que a gente se dedicava por semana? Por semana. Desde 2023 é 2 horas por semana. Assim, no mínimo. Perfeito. Isso quando a gente não faz, tipo, tem que escrever coisa por fora. Perfeito. Quando a gente não faz outros dias. Perfeito. Mas, no mínimo, 2 horas por semana. E a gente, tipo, se encontrava, ia no laboratório, a gente ia com a nossa professora, a gente fazia. Já teve... eu não vou falar a receita, obviamente. Mas já teve 2 ingredientes que a gente testou. Que foi vinagre e amido. Que não vão na receita atual, mas a gente já testou e ficava um cheiro péssimo, ficava um cheiro de vinagre e o amido quebrava. Então ele não ficava plásticozinho, igual ele é. E a gente testou, a gente teve umas 3 vezes que, tipo, uns 3 tipos de receita, de fórmula que tinham esses itens, daí a gente falou, não, vamos tirar isso, pelo amor de Deus. A gente tirou, daí depois mais uns testes deu certo. Mas 2023 todo foi, tipo, um ano inteiro de teste só pra saber como que se fazia o produto, o bendito do produto. E tu é muito boa em química? Muito boa. Não. Dedicada. Mas eu sou muito dedicada e isso me faz ser muito boa. Às vezes eu tiro MB, que é a maior nota do colégio, ou B, que é a nota, né, mais... Quase lá, um 9. Quase lá, é um 9. Mas, tipo, minha grande paixão nunca foi ciência, tipo assim, por exemplo, física. Não me pergunta de física. Matemática também, não? Não, matemática eu até que sou melhorzinha, mas física é o meu calcanhar. Guria, eu sou péssima em matemática, física, química. Eu não sou péssima porque eu sou muito dedicada. Eu me esforço muito. Tu sabe, eu sou a pessoa que eu pegava, né, na época da escola, pegava um ranço, assim, hoje eu sei, eu lido melhor, né, adulta, né, adulta que sou, sei que não dá pra pegar ranço das coisas, não de todos, né, especialmente nisso. Eu ficava com ranço, assim, tipo, cara, matemática, não consigo, e daí eu criava um bloqueio naquilo, sabe? E é muito longe na minha cabeça pensar isso, porque são muitos anos de dedicação, muitos testes, né? Acredito que esteja bem ligado ao teu perfil mesmo de tuas soft skills e outras skills que todo mundo fala, em relação a ter essa dedicação, né?
dentro de algo, de um projeto de pesquisa, né? Porque são muitos anos, é muita dedicação. Aí tu tá falando de no mínimo 2 horas por semana, fora todo o resto, né? Que tu tem que fazer normalmente. Então, assim, como é que tu vê essa evolução? Porque eu acho que quando a gente tá no meio, a gente vai fazendo, né? Vamos fazendo o teste, vamos botando vinagre, vamos botando amido. Não deu certo, vamos tirar. Como é que hoje, agora premiada, tu vê esse processo? Tu olha pra trás e diz, deu certo? O que eu aprendi com isso? Pior que é muito louco pensar sobre o processo, estando agora, tipo, com atração na mídia, com o prêmio em si, num podcast falando agora. É muito louco. Porque quando eu tive o projeto em si, eu nunca pensei nisso. Tipo, quando a gente teve a ideia. Tipo, eu falei isso pra Globo e nas postagens que eu fiz no meu Instagram, agradecendo e falando sobre o projeto. Que é... E eu até mencionei pra vocês antes da gente começar, que depois que a gente voltou da pandemia, teve essa troca, esse quebra de mundo, eu era muito nova. E eu me lembro desde sempre de, tipo, tem daquela contagem agressiva pro mundo não poder voltar. E, tipo, era 7 anos em, tipo, 2020. Então, tipo, acaba ano que vem. E daí, tipo, e todo ano tem esse surgimento. Então, eu queria fazer diferença. Eu, tipo, ficava, tipo, cara, por que todo mundo tá agindo com a maior naturalidade do mundo? Tipo, como se não fosse nada. Tipo, óbvio que eu sei que não é de ontem, né, de hoje, que tem a conversa de que o mundo vai acabar. Mas ainda assim, a gente nunca esteve tão perto disso. Tipo, a gente nunca esteve com tanta emissão de carbono, com tanta poluição, com tanto plástico, com tanto isso, com tudo aquilo. Tipo, nunca foi tão grande. E daí eu queria fazer a diferença, eu queria mudar. Eu me importava com a saúde, então, né, tem esse projeto ligado a essas 2 áreas, sustentável e saudável. E a gente começou o projeto, então a gente fez um ano inteiro só de pesquisa. Eu falei, tá bom, vamos lá. Fizemos a fórmula, vamos conseguir fazer ele. Nem sabia da competição. Então, em 2023, a gente, né, teve a ideia, a gente começou os projetos, a estruturar, a ler. Então, a gente usou, né, tipo, teve várias fórmulas até a gente conseguir. Então, a gente já usou amido, que deixou quebradinho, a gente já usou vinagre, que ficava com um cheiro terrível, ficava com cheiro de vinagre, e a gente queria um cheiro de camomila, então, realmente, a gente não foi muito esperto, mas foi uma tentativa em prol da ciência. Acontece! Mas, enfim, até a gente chegar na receita original, que deu tudo certo. Receita original, eu digo a que a gente usa agora, né? E... Enfim, foi basicamente um ano inteiro só nesse processo, só nisso. Eu nem pensava no prêmio, na competição. Eu nem sabia do The Earth Prize. Porque o The Earth Prize é muito atual. Tipo, ele surgiu, foi em 2020, foi com a pandemia, se eu não me engano. 2021, não sei, mas faz esses 5, 6 anos, assim, bem recente. E... Até uma coisa curiosa falar é que a gente usava os períodos, as 2 horas semanais que eu te falei, é da iniciação científica, que é uma matéria extracurricular do colégio, e é só pro ensino médio, e a gente era do 9º. Só que a nossa professora orientadora ministrava, né, essa oficina, e daí a gente falou com ela, ou ela sugeriu, não me lembro, sei que a gente passou a frequentar. Então era todo ensino médio, e 2 do 9º ali perdido. Então... Tem isso também, que a gente meio que sempre se inseriu em uns lugares que não eram para nós. E a gente meio que foi indo. Daí, em 2024, quando eu tava no primeiro ano do ensino médio, a gente começou a testar, não de... nunca teve uma testagem direta, legalizada, na mão mesmo. A gente pesquisava sobre as propriedades, a gente pesquisava sobre o que podia dar. Então, teve essa pesquisa um pouco mais superficial, mas teve essa pesquisa de como funcionaria assim na pele. Em 2025. Ano passado. Isso, ano passado. A gente testou numa bactéria, que é o Staphylococcus aureus, que é uma bactéria... É um nome super difícil, super chique, mas é uma coisa que tá em todo lugar, tipo, deve estar em cima dessa mesa agora. Tipo, não é nada... que não é uma bactéria muito ofensiva. Ela é bem, assim, bem fácil de ter nos lugares, de se usar e não contamina, não mata nada.
E a gente fez essas testagens no Biocurativo esse ano. E daí sim, ano passado, a gente não, foi o Bernardo, meu amigo, que descobriu da competição, falou pra mim, e aí eu falei, cara, por que não? Vamos, Daí a gente começou a fazer todo o documento, então a gente precisava enviar em inglês. Passava na cabeça de vocês ganhar? Ou vocês estavam preenchendo porque tinha que preencher? A gente sempre quer ganhar. Tipo, óbvio que eu falava, meu, imagina se a gente ganhar isso, que loucura. Daí, só que, tipo, a gente sempre fala, tipo... O Bernardo, eu acho que sempre acreditou que a gente ia ganhar. Eu tinha um pé atrás, uma insegurança minha de, tipo, cara, vamos tentar. Porque provavelmente vai vir um não. Mas pelo menos vinha um não, mas a gente tentou. A gente não desistiu. E daí a gente preencheu tudo. Tinha que ser tudo em inglês, né? Óbvio. Uhum. Então a gente tinha que responder várias perguntas com, tipo, máximo 200 palavras, 150 palavras em inglês. Daí, tipo, tinha todo... qual que é o objetivo? Quais são os próximos passos? Os investidores? Como é que vai ser organizado o dinheiro? Justificativa do projeto, qual que é o tema, explique o seu trabalho em poucas palavras para uma criança de 5 anos. Daí, tipo, tinha que explicar da forma mais leiga possível. Que legal. E daí, tudo em inglês, a gente mandou tudo no site deles. Daí, isso foi no começo do ano, acho que foi fevereiro. Acho que foi fevereiro. Final de março, começo de abril, teve o anúncio de que a gente foi no 5 do continente. Daí foi uma loucura. Tipo, quando a gente veio, a gente falou, nem fudendo. Como que vocês receberam essa notícia? Foi por e-mail? Foi quê? por e-mail. Eu acho que foi por e-mail e eles postaram no Instagram deles, né? Do The Earth Prize. Caraca. Daí são 5, né? Por continente. Primeiro a gente passa na fase continental entre o top 5. Depois vai pra uma entrevista que é o top 2. E quem ganha a entrevista é o top 1 do continente. Mas isso a gente não sabe com quantas pessoas a gente tava competindo. A gente sabe que ao total foram 6 mil projetos inscritos, tipo, em todo mundo. E a gente é no mínimo top 7 de 6 mil. Então já é uma loucura. A gente não sabe quanto é que foi. A gente só sabe que nos 5, que representavam 4 eram brasileiros e um era panamenho, era lá do Panamá. E todos, a gente pesquisou sobre os projetos, viu? E a gente meio que ficava vendo os pontos fortes e os pontos fracos, ficava comparando com o nosso. Conhecendo concorrente. Exato, bem isso. E daí a gente preencheu mais... Tinha que fazer um vídeo, um pitch de 1 minuto e meio apresentando o projeto. Daí o meu amigo falou e eu editei. Daí a gente mandou pra lá. E tinha que fazer um banner de 2 páginas com 1 trilhão de informações, gráfico, foto, um monte de coisa. E daí, ok, fizemos isso, mandamos. E daí deu o tempo deles começarem a chamar pras entrevistas. Daí passou uma semana. Passou 2 semanas. Não chamaram. A gente mandou... a gente tinha um grupo do Discord, né? A competição, a comunicação da competição era feita por um grupo no Discord, de uma forma geral. Tá. Daí a gente mandou mensagem pro comitê de organização e tal. Tá, e aí? Não... A gente falou, então, ainda estão chamando para as entrevistas, a gente viu que começou 2 semanas atrás e queríamos saber, e tal. Tipo, é bem encheção de saco, assim, Lembrem bem... de mim, por Lembrem, favor. a gente tá aqui, oi! Assim, aquele barulho, só pra saber que vocês ainda estão ali. E daí a gente fez isso, daí deu, tipo, 2 dias, mandaram a bendita mensagem pra gente. Daí a gente já sabia que era top 2, no mínimo. E daí marcaram pra fazer uma reunião em inglês. Eu entendo inglês, eu leio inglês, eu escuto inglês, eu entendo inglês muito bem. Só não me pede pra falar inglês, porque o meu inglês... Eu sei me virar. Mas é o ponto de eu sei me virar. Tipo, eu não sou fluente ainda. É uma das coisas que eu tô até trabalhando em mim. Eu sei me virar quando eu não tô nervosa. Quando eu tô nervosa, também tem essa. Em português eu também não sei me virar muito bem quando eu tô nervosa. Então imagina inglês. Né? Imagina inglês. E daí, eu tô até trabalhando nisso e tal, mas ainda precisa de processo. Graças a Deus, o meu amigo, Bernardo, que provavelmente vai assistir isso alguma hora, ele fala inglês fluentemente, ele é muito bom nisso. E era pra ser 25 minutos de reunião no máximo. Repita, no máximo. Tá, começamos, nos apresentamos. Aí, uma galera lá. Era 4 avaliadores que estavam lá. Tipo, um de cada um. Era um do Canadá, um da Bolívia ou Colômbia.
Desculpa, não me lembro. Tá. Não me lembro. E mais 2 avaliadores que eu não sei de onde é que eram. Tá, e vocês dois ali na tela, online. Online. E tu ali sorrindo. Não, é pior que eu falei também. Se sentiu confortável? Ah, não, beleza, isso aí. Não, eu falava... Tava em casa já. O Bernardo começou falando assim, deixou mais confortável, respondia. Mas daí eu também falei, ele falava um pouco mais, mas eu ainda falava assim, tentando... porque eu sei falar, só que o meu nervosismo, e daí foge as palavras. E, ok. Lembra que eu falei que durou 25 minutos? A nossa reunião durou 45 minutos. Tá. Aí vocês viram. É que a gente não sabia se agradou. Exato. Deu a gente certo. só não sabia se, tipo, eles estavam começando a ficar, tipo, de saco cheio da nossa cara, que a gente respondia tudo, tipo, muito, né? Eles perguntavam uma ervilha, a gente respondia a vagem toda. E daí foi indo até que deu os 45 minutos, nos despediram, elogiaram o projeto. Mas a gente ficou muito feliz, que a gente percebeu que toda hora eles estavam tentando achar um ponto que a gente não conseguisse responder. Então eles perguntavam, tipo... e como seria transportado esse projeto? Porque, tipo, é só um produto, né? É o Rada, que é um biocurativo. E até então a gente não tinha muito pensado na embalagem, né? Porque ainda é um protótipo, é um piloto, ainda não é um produto. O produto em si. Exato. Não estava no ponto da comercialização, por exemplo, de projetar a logística. Isso. E o nosso trabalho era só essa parte mais biocurativo, realmente. E eles perguntaram como é que funcionaria a embalagem. Daí o Bernardo, ele pensou rápido, isso foi ele que começou, ele que deu essa sacada genial que eu achei, que foi que ele falou de genial, mas clichê. De uma embalagem de papel, que fosse... também biodegradável. Que tivesse tudo isso. Daí eu complementei que também poderia ser com a casca da babosa, porque a gente usa mais o gel. Então a casca ainda estaria livre pra isso, então é mais uma alternativa. E daí, tipo, eles ficaram, tá bom. Pensaram rápido. Conseguiram disfarçar. Mas foi tudo isso. Daí no dia, terminamos a reunião, comemos, a gente começou a reunião, era tipo... meio-dia, eu acho, pra gente. Não, minto, era 1 da manhã. 1 da manhã, não. 1 da tarde. 1 da tarde. E a gente foi acabar lá perto das 2 e a gente não tinha almoçado. Daí a gente foi almoçar junto, depois a gente ficou conversando sobre isso. Daí no dia seguinte de manhã, acho que era 5 da manhã, eu sei que era muito cedo, porque o fuso é diferente, né? Eles mandaram um e-mail falando, um dos avaliadores, falando que existia um projeto, que era o nome Rada. E era também era algum tipo de fármaco e tal. E daí ele mandou o projeto que ele achou. Daí a gente foi entrar no tal do projeto, que a gente viu que era Rada também, o nome era alguma coisa da Rada. E daí tava lá todos os nomes em chinês. Daí era tipo... Eu não vou falar, senão eu vou cometer algum preconceito, eu não quero isso. Mas era, tipo, todos os nomes, tipo, bem chinês, bem tradicional, assim, que, tipo, tu vê em filme. E daí, tipo, cara, era óbvio que os chineses já teriam inventado isso. Daí a gente começou, tipo, caralho, não é possível que o nosso projeto já tenha... Pensaram antes da gente. Já pensaram antes. Só que nem pensaram antes porque o projeto foi publicado ano passado, em 2025. Eu falei que a nossa ideia começou em 2023, 2022. Perfeito. Só que, tipo, velho... Óbvio que tinha chance de, em todo esse tempo, alguém ter pensado em algo muito parecido. Só que isso só foi vendo o nome também. Daí depois a gente foi ler e era Rada, não... A gente batizou de Rada, né? Eu não falei isso ainda. Exato, o significado disso, né? O porquê. É pele em japonês. É uma das formas de falar pele em japonês. E daí, bem chique, bem intelectual. Eu tentei abrasileirar, mas no final pegou Rada mesmo. E daí ficou Rada. E eu até que eu gosto muito de Rada, eu acho que combinou muito. É forte, né? É forte, é curto, é marcante. E daí o Rada deles era tipo hidrogel, alguma coisa. Tipo, era uma abreviação, era tipo... Mas não era igual. HADA. Tá, mas não era igual, era outra coisa. Era uma coisa mais de hidrogel mesmo. Tá, não tipo tinha... uma pomada. Ou não? É difícil de explicar. Tá. Mas, enfim, não tinha babosa, não tinha camomila. Mas era com a mesma pegada Era mais ou menos a mesma pegada, pelo que a gente viu nas fotos. Mas, tipo, tinha toda uma proposta diferente, tinha todos os materiais diferentes, então não era o mesmo projeto. Perfeito. E o Rada também era abreviação disso, então era hidrogel. Eu não vou me lembrar as outras 2 palavras, mas tinha o H, pelo menos eu me lembro que é de hidrogel.
E daí, ok, fomos indo, respondemos todo o e-mail, só que isso foi um dia depois da reunião. Então, tu viu que um dia depois os caras ainda estavam tentando achar falha, né? Perfeito. E daí, a gente respondeu o e-mail, falou que não era isso, que o projeto se referia a tal e tal coisa, o nosso é de tal e tal coisa, que o RADA deles era uma abreviação e o nosso é PL em japonês. Daí, nos safamos. Ok, isso foi na quarta-feira. A nossa reunião foi na terça, na quarta teve isso. Na terça vocês acharam, tamo muito bem. Na quarta vocês pensaram, tamo ferrado. Exato. Daí na quinta a gente respondeu. Daí terminamos a semana. Falamos, tá bom, daqui a pouco. Na quinta, daqui a pouco a gente descobre o que deu. Exato. Tá. Daí eu me lembro, era no domingo dessa mesma semana. Eu tava em casa. Eu tava com o meu namorado, assim. E a gente tava, tipo, tinha acabado de acordar, a gente tava, tipo, ainda meio, tipo, não quero levantar. Uhum. E daí eu peguei meu celular, como uma boa Gen Z que eu sou meio viciada, né, que não consegue acordar se pegar o celular. Eu sou uma pessoa inteligente, eu sei que eu sou inteligente e tal, mas eu ainda sou fruto da minha geração, eu sou certo. meio do ambiente. É isso aí mesmo. E daí, mas graças a Deus que eu peguei, porque eu vi que eu tinha 2 notificações. Tinha uma notificação do e-mail e tinha uma notificação do meu amigo. Eu só vejo a notificação do meu amigo e ele mandou, abre o teu e-mail, ponto. E eu fiquei tipo, em caps lock ou não? Vocês não usam caps lock? Eu uso caps lock. Tá, eu ele não usa muito. Daí era só normal e daí eu fiquei tipo... Alguma coisa aconteceu, né? Ai, meu Deus, ainda bem que eu tô deitada. Que e eu daí... já li meio deitada aqui. E daí eu abri o e-mail. E daí era... é com muito orgulho que o time The Earth Prize anuncia que vocês são os ganhadores da região South and Central America winner, né? E daí, vencedores. tipo, eu fiquei, tipo, nem fudendo. Daí, tipo, eu dei um berro, meu namorado tava do lado, eu só te falei, nem fudendo. E daí eu olhei pra ele, tipo, com os olhos arregalados. Ele ficou, tipo, o que foi isso? Daí eu falei, a gente ganhou. E daí ele, tipo, ele arregalou os olhos, ele me abraçou falando, nem fudendo. Daí eu falei, a gente ganhou. Daí a minha mãe e o meu pai vieram, me abraçaram. Ai, que legal. Daí a gente, tipo, foi muito choque. Daí eu liguei pro meu colega, pro Bernardo. E daí eu falei, a gente ganhou. E, tipo, eu tava toda descabelada, eu tinha acabado de acordar. Foi, tipo, a primeira notícia do meu dia. Daí foi uma loucura. Mas, tipo... Enfim, eu já fugi da pergunta. Mas olhando pra isso agora, olhando todo o processo, tipo, eu nunca imaginei que a gente ia conseguir isso, porque a gente já tinha se inscrito na feira da URGS, na feira da PUC, e também tem um processo seletivo nelas, e a gente nunca foi aprovado em todos esses anos. Então, tipo, cara, se a gente ganhar uma competição internacional, vai ser uma loucura, porque a gente não consegue ser aprovado nem na nossa região. Nem aqui. Tipo, e daí quando a gente ganha, a gente ficou tipo, tá... Que se dane, então. A gente é muito tri. Se a gente não consegue apoio aqui da região metropolitana, a gente vai conseguir apoio internacional. Perfeito. E daí ganhamos esses 63 mil reais. A gente até tem que capturar para conseguir investir na pesquisa. E daí todo esse apoio, né? E daí é muito louco pensar. Porque durante todo o projeto, eu sempre ouvi que, tipo... Não é ofensa, não é piada, mas é algo que fica entre os dois. Que é... Quando a gente... O primeiro ano, ok. Projeto legal, gente. Continue. No segundo ano, as pessoas começaram a falar, tá, mas esse é o projeto do ano passado de vocês. E daí eu falei, não, a gente tá desenvolvendo ele. É uma coisa diferente. É o mesmo produto, mas é uma proposta, um objetivo diferente. Então, se é um objetivo diferente, é um trabalho diferente. Só que as pessoas ficavam, tipo... É o mesmo trabalho. Se eu pegasse o mesmo trabalho, é fácil pra mim. E daí, tipo, sempre vinha esses comentáriozinhos. Daí, no terceiro ano, a mesma coisa. No quarto ano, foi a mesma coisa. No quarto ano, eu não tava, mas o Bernardo, ele levou o projeto pra ser o tema, a empresa, a startup, de uma apresentação que ele fez. E ele ganhou. Eu não tava junto na apresentação, mas, né, o projeto era o mesmo. E daí ele fez um pitch todo explicando o projeto, desenvolveu, falou. E ele ganhou o primeiro lugar dessa competição de startup jovem mais promissora. Foi até no Instituto Caldeira, aqui em Porto Alegre. E depois que ele ganhou, as pessoas vieram falando... mas com um trabalho de 4 anos é fácil, né? Tipo, e daí...
Tipo, eu fico, tipo, meu... Eu penso... Tem o diabo e o anjo, né? No meu primeiro negócio. O anjo fica, tipo, Isis, não fica assim... Ele não sabe tudo que vocês passaram, todos os desafios. Ele não entende o processo das processo, coisas. Ele não entende que o método científico demanda tempo, demanda muito tempo, demanda muito querer, demanda muita dedicação, demanda muita testagem, demanda muita paciência. Porque na ciência tem que estar, tipo, se acostumada a receber, tipo, um não. E... Na vida. Exato. E a gente daí tem que achar formas de ter um sim, ou de manter no não e aceitar o não, porque o não também faz parte. Mas aí o diabo do meu lado fica tipo, cara, faz tu então um trabalho de 4 anos e vê se tu consegue. Porque, tipo, eu tento não me importar. Agora eu não me importo, agora a gente tem todo esse conhecimento, mas realmente, tipo, como mulher, eu acho também me pega um pouco isso. Porque, tipo, eu e o Bernardo é uma dupla, né? Ele é um garoto, sou uma garota. E a gente sempre, tipo, tem uma relação muito igual em tudo. Então, a gente é muito respeitoso em todo o processo. Nada a reclamar do Bernardo. Ele é um ótimo parceiro, um baita colega. Muito respeito por ele, por sinal. Mas, tipo, querendo ou não, existe uma certa, tipo... Não com professores, orientadores mais velhos, mas, tipo, entre nossos colegas, tipo... Dá pra ver essa... Diferenciação? Às vezes, não há nenhuma diferenciação tão óbvia, mas, tipo, às vezes... eu sinto isso, mas não, já me incomodou mais. Não me incomoda tanto. Mas, tipo, em um geral, de ser mulher e fazer ciência e tudo isso, e ser, né, um projeto bem científico, ser um tema bem exato, né, da ciência da natureza. Então, ouvir isso foi, tipo... Era sempre era cansativo pra mim, e eu sei que também era cansativo pra ele, porque a gente já conversou sobre isso. Claro. E agora, com o prêmio... Todos os nossos colegas, todo o colégio sabe, né? Porque teve uma baita divulgação, todo mundo sabe que a gente apareceu na Band, que apareceu na Globo, que apareceu na Zero Hora e tal, que a gente ganhou. E agora todo mundo vem com os 1000 elogios, vem com o prestígio, vem com... É que depois é fácil. Depois é fácil, claro. Exato. Mas, tipo, durante todo o projeto, basicamente foi eu, ele, nossos orientadores, e um apoio da escola... tipo, de comprar os itens, assim, e tal. Isso eu não tenho a criticar o Sinodal, que é na escola que eu estudo, mas realmente toda essa competição foi a gente que achou, foi a gente que foi atrás, foi a gente que fez. E daí, agora vem, tipo, só agora que as pessoas estão realmente vendo o projeto, que, tipo, estão realmente vendo, tipo, o topo do iceberg. O resultado. O resultado. Só que, tipo, ninguém sabe o que a gente passou por trás. Ninguém nunca sabe. Exato. E daí agora todo mundo vem, vocês... um orgulho, vocês são incríveis, parabéns, vocês são extremamente dedicados, vocês vão longe. Só que, tipo, acho que se perde a dinâmica de que a gente já foi muito longe. Tipo, eu sei que dá pra ir mais longe, eu quero ir mais longe. Mas, tipo, perde a dinâmica que a gente já foi muito longe. Tipo, a gente era um projeto de laboratório de escola. Perfeito. Que começou no 9º ano. Perfeito. Que era, tipo, uma babosa, uma camomila, um sonho. E muito, muito querer, muita vontade, tipo, continuar persistindo, mesmo as pessoas questionando, por que vocês estão fazendo isso? É o mesmo trabalho do ano passado, que bobeira e tal. E daí, tipo, agora que a gente ganhou, tipo, todo mundo meio que voltou os olhos pra nós e falou, tipo, cara, vocês são fodas. Só que, tipo, eu sabia que isso ia acontecer, eu sei que a vida é assim, eu não sou tão ingênua, mas, tipo, quando isso realmente acontece na tua cara, tu fica, tipo... Eu agradeço todo mundo. Agora eu tenho até medo, que pode parecer, mas eu agradeço todo mundo que divulgou, todo mundo que passou. Mas o ponto que eu quero trazer é que, tipo, não adianta só agora as pessoas, tipo, darem palco pra mim e pro Bernardo. Tipo, tem muitos projetos que devem estar acontecendo e que, tipo, as pessoas só olham, tipo... Não tô falando nem a grande mídia, porque a grande mídia realmente só olha quando tem mais impacto. Perfeito. Mas, tipo, as pessoas que estão do nosso lado, que são colegas, tipo... que elas só percebem quando a gente faz algo. Então, tipo, eu sinto que os nossos colegas, eles só olharam pro nosso trabalho realmente, tipo, de uma forma séria agora. Sendo que é um projeto de 4 anos e, tipo, todo mundo sabia que a gente tava fazendo esse biocurativo e tal, e que tinha esse protótipo que a gente tava testando todo ano. Só que, tipo, realmente eles só, tipo, passaram a entender e passaram a, tipo... Só validaram a validar agora. Perfeito. Sendo que, tipo, já eram 4 anos de pesquisa e, ok, é um trabalho... Fazer uma apresentação científica, ter que explicar o objetivo,
dá um sono, eu sei que dá um sono, mas, tipo, também olhar só agora é, tipo, já estão aplaudindo agora que já tem o resultado, tipo, um apoio precisa vir antes. A gente já teve todo o nosso apoio, a nossa família, a nossa escola, as pessoas, já foi suficiente, já deixou a gente longe, mas, tipo, só meio que dar um puxão de orelha agora, que Perfeito. Eu até postei no meu post no Instagram, quando eu comentei que é para as pessoas realmente fazerem ciência, acreditarem na ciência e, tipo, darem visibilidade para ela. Porque, tipo, a gente teve uma campanha de 2 semanas muito alta. Só que, tipo, eu espero que essa campanha não pare agora que a gente perdeu. Porque eu tenho esse medo, né? Que agora que a gente perdeu o global... Não perdeu? Só não ganhou. Exato. O outro. Tipo... parece ser meio óbvio, tá? Mas eu, no auge dos meus 36 anos, tô com 17, eu posso te dizer. Que vocês não perderam. Caraca, foi muito longe, entende? E não é diminuir porque o global não foi conquistado. Porque já foi uma baita de uma conquista, né? E não chegou no final ainda. É só mais um. Eu espero que não. E é só mais um. E é isso que eu sinto, né? Que é só mais um degrau que vocês estão indo. Essa porta se fechou. Mas tem outras tantas portas para se abrir. Né? Porque eu tenho esse péssimo hábito de falar de perder e eu falo só... Não é isso. Eu acho que aí a gente vai para um conflito geracional, que eu consigo analisar um pouco melhor pela idade que eu tenho, e de me ver muito. Eu me lembro muito, porque nem faz tanto tempo assim que eu tive 17, da forma como eu me sentia, né? A gente tava conversando, né, Glóbis? Não faz tanto tempo assim. Quase 20 anos, mas tá tudo certo. E é muito louco porque é isso, eu senti a mesma coisa. Mas eu acho que tu sente mais pela questão de ter tido essa experiência muito mais cedo. A gente percebe isso no mercado, mas quando a gente vai para o mercado de trabalho, quando a gente tá na faculdade, quando a gente passa a faculdade ali nos estágios e tudo mais, que acaba vendo dessa forma. Tu tá vendo antes, porque tu teve uma maturação, uma maturidade muito antes, por toda a tua dedicação ao projeto, né? Então, é muito natural que tu perceba dessa forma. Pior que esse projeto, tipo, eu comecei ele, eu era uma criança, né? Uma pré-adolescente, eu não tinha nem 15 anos. Daí agora eu já sou basicamente uma mulher. Exato. E daí quase uma adulta. E daí é muito louco. É muito louco ver isso. E agora que eu falei de perder, eu vou ficar com isso na minha cabeça, eu vou falar. Que é que... não que eu não interpreto como a gente tinha perdido. É só que é esse o costume de, tipo... Esse péssimo hábito de, tipo, olhar mais pra parte ruim do que pra parte boa. Eu tento fazer exercício sempre olhar pra parte boa, né? Mas... Que signo que tu é? Eu sou de Áries. Não sei muito. Será que Áries é assim, Glóbis? Áries falam que é muito teimoso, que é muito persistente. Teimoso, persistente. Que é ambicioso. Isso sim. Eu sou um pouco, mas eu também sou ansiosa. Eu trabalho com isso, faço terapia, faço tudo. É tua geração. Geral. Então, se eu sou ansiosa com 36, com 17, como é que tu não vai ser, entendeu? É isso aí. Ai, meu Deus. Mas não é sobre perder. É muito legal poder te dizer isso, porque assim, eu aprendi isso só há pouco tempo. Tu entende? Parece papo de mãe, né? Meus filhos são bem menores que tu. Mas é uma coisa que a gente só percebe lá na frente. E tu já tá percebendo muitas coisas muito antes, entendeu? Então é totalmente natural que tu veja como perder, mas lembre que não é só não ganhou mais uma coisa, mas o que vocês conquistaram, caramba, tu tá louco, tá louco, guria. E eu fico feliz que a gente tenha conseguido fazer uma campanha midiática muito forte, né? Porque, tipo, a gente conseguiu chegar nos fatos desconhecidos até, tipo, mais do que Globo, mais do que Boi, mais do que GZE. A gente apareceu nos fatos desconhecidos, e quando a gente apareceu nos fatos desconhecidos, ficou tipo, hã? Daí a gente apareceu, chegaram tipo... até a gente. Daí a gente chegou no Fofoquei de Santa Maria e, tipo, teve mais de 100 mil curtidas. E daí a gente fica tipo, cara, quem de Santa Maria descobriu isso? Que a gente não sabe. Mas enfim, obrigado, Fofoquei de Santa Maria, foi muito, muito importante.
Mas, tipo, teve mais de 100 mil curtidas, teve mais de, sei lá, quantas visualizações, publicados. O próprio do GZH e tal. Daí a gente apareceu na Globo semana passada, no Jornal do Almoço. Daí a Cristina Ranzolini falou o nosso nome. Daí, tipo, muita loucura. E aí eu só espero que com essa não vitória, então vamos por assim, tipo, a gente não consiga... Não é que a gente não consiga, mas que as pessoas meio que esqueçam, né? Porque agora, com a internet, é tudo muito, tipo, preto no branco. É, tipo, muito... num instante. E até criaram aqueles instantes no Instagram que tu tira a foto na hora que é tipo uma visualização única. E eu acho que o ápice sei lá, da modernidade líquida citando Zygmunt Bauman aí. Perfeito! Que é tipo, cara, eu não consigo ver quando aparece, eu só fico assim, ó. Pra passar logo. Porque, mas tu passa? Eu nem chego lá. Às vezes eu passo porque me irrita. Porque fica ali do cantinho, daí eu fico tipo, vamos tirar isso. Né? É minha ansiedade. Acontece. Daí, tipo, a gente tem esse receio, né, de que a nossa família, nossos colegas e tal, as pessoas aqui mais de Gravataí, né, bem esse reconhecimento, abraçam, porque, bom, é a primeira vez que 2 estudantes de Gravataí, da região metropolitana do Rio Grande do Sul, ganharam o The Earth Prize, foram tão longe. A gente só não é os primeiros brasileiros, porque ano passado, um guri de Tocantins, que é o Isaac, ele, né, foi brasileiro e representou a região sul e centro-americana. Um querido, por sinal, ele mandou mensagem pra gente, quando a gente foi anunciar os vencedores, eu vou prestando apoio e tal. E, enfim, um querido mesmo. E, bom, a gente agora espera que, né, nos próximos anos, mais pessoas aqui seja do Sinodal, seja do Ofereciano, seja do Adventista Aliança, pessoas aqui da região que tenham visto, que tenham um projeto, se inscrevam para que, né, mais brasileiros ganhem, porque a gente tá monopolizando a região centro e sul-americana. Espero que a gente mantenha esse reinado. Quer dizer, nada contra os outros países, né? Mas... uma puxando a brasa pro nosso assado. Eu sou brasileira acima de tudo. E eu espero ainda que um brasileiro consiga ganhar, assim, ano que vem. Se um brasileiro ganhar, se um latino-americano ganhar, vai ser minha torcida, vou estar fazendo campanha sim. Porque, no final das contas, tipo, a gente tem que, tipo, apoiar esses trabalhos, porque... tipo, é a minha geração, principalmente, que daqui a pouco vai assumir o mercado, que daqui a pouco vai ser político, vai ser economista, vai ser diplomata, vai ser cientista, e, tipo, no final das contas vai ser a gente pela gente, né? Exato, e é esse apoio que tu busca. Exato. Que tu buscava, que tu só recebeu agora. Exato. Diante de um resultado. É isso mesmo. Claro que é toda essa trajetória, é tudo sobre esse apoio, é tudo sobre essa visibilidade. Porque, no final das contas, como eu falei, eu sempre, tipo, queria que as pessoas prestassem atenção no mundo, nos problemas globais. E teve até um dado que a gente viu, que com todas as bandagens adesivas que foram descartadas em 2023, que foi 2 bilhões, mais de 2 bilhões, dava, tipo, 52 voltas, eu não sei, dava um número muito grande de voltas na Terra. Não sei se era 52 mil. Com esses lixos. Exato, só com esses lixos. Enfim, a Terra é enorme. Eu não me lembro quantos quilômetros de circunferência, mas é muito. E só nisso dava, sei lá, quantas voltas. Então, era um número absurdo, é um dado absurdo. E, tipo, se em 2023 era assim, imagina com 2024, 2025 e 2026, que tá sendo agora somado mais do que vinha antes. Tipo, deve ter mais... Com certeza tem mais lixo, assim, acumulado do que ser humano na Terra. Tipo, se botar todo ser humano numas bolinhas e botar todo o lixo numa bolinha, eu tenho certeza que o lixo vai ser... maior. Super, muito maior. Então, no final das contas, era tudo que eu sempre quis, tudo que eu quero, né? É que tem essa visibilidade. Porque, com o momento que a gente tá vivendo agora, eu também, tipo, tenho muita ciência do negacionismo. Desde a pandemia. Por motivos que eu não vou me atentar, mas acho que todos nós sabemos. Mas desde a pandemia tem toda essa coisa de ir contra a ciência, de ir contra o que ela fala. E se existe uma coisa que eu aprendi a respeitar durante esse processo, é o método científico e a Anvisa. Porque a gente estava tentando, que é a Agência, né, Nacional de Vigilância Sanitária, e a gente estava tentando patentear o projeto, ver tudo, e é uma burocracia danada, é um processo enorme, e a gente teve que responder, ou procurou, mandou um e-mail, e, enfim, é um processo danado. E a gente já tem muita coisa de pesquisa. Óbvio que 5 anos é ínfimo, né? Pode ser muito mais. Tem gente que tá... 15 a Tatiana anos. Sampaio tá há 15 ou 10, eu não me lembro quanto, mas tá há muito tempo.
Então, né, se existe uma coisa que eu aprendi a respeitar é todo esse órgão científico, porque me entristece esse negacionismo que existe. Que, tipo, a gente começa a prestar muito mais atenção em pessoas que não têm, né, tanto impacto, que falam coisas que não são da área dela. A validação. A validação, exato. Do que pessoas que realmente, tipo, estão procurando. Tipo, eu até me sinto eu não vou falar que eu me sinto uma impostora, porque eu acho que eu perco credibilidade. Então, eu vou me explicar. Que eu ainda sou uma estudante de 17 anos. Eu ainda não tô nem formada no ensino médio. E eu já, tipo, criei esse projeto, essa ideia, tudo isso. E eu não sou nem da área. Por mais que eu tenha pesquisa, por mais que eu tenha artigos, fontes, leitura, eu ainda me sinto muito receosa, às vezes, em falar sobre o projeto. Porque ainda precisa passar por muitas partes legais, por muitas partes de comprovação. E por mais que, né, eu saiba que eu não tô falando nada que vai fazer mal, ao meu ver, né, pelo menos, ainda é uma coisa que eu fico receosa. E daí tem pessoas que, tipo, não tem nenhum projeto de 5 anos, que não tem nem toda uma pesquisa, que não tem essa receosidade, essa síndrome do impostor que, tipo, eu tenho, sabe? Tipo... esse cuidado. Esse cuidado, exato. Porque, tipo, novamente lembrando, eu tenho 17 anos, eu tenho terceiro ensino médio, eu tenho um trabalho que tá 5 anos, mas ainda assim não é um trabalho que tu pode pegar agora e só botar na tua pele e esperar que tá tudo certo, porque ele não é assim que funciona. Não é assim que funciona, ainda precisa passar por testes laboratoriais que... Muitos outros processos Perfeito, ainda. Tá no meio do caminho. Exato, tipo, já tem 5 anos e ainda tá no meio do caminho, tá ligado? Exato. A gente ganhou uma coisa e ainda tá no meio do caminho. Perfeito. Daqui 5 anos, a gente espera que daqui 5 anos a gente já consiga ter mais testes, já ter mais os métodos. O nosso sonho daqui 5 anos é conseguir a patente legal já, a propriedade intelectual. E daqui 10 anos o meu sonho é democratizar, né? Já ter o acesso, já poder pegar. Mas também a ciência que vai me dizer, né? Tudo que eu vou poder fazer nesses próximos anos. Porque, né, no final das contas, o meu grande sonho com todo esse projeto é, tipo, eu poder pegar ele agora, poder botar na tua mão e falar que vai ficar tudo bem. Tipo, porque eu ainda não posso falar isso com toda a certeza do mundo. Óbvio que a gente já tem, tipo, sei lá, eu não vou botar em probabilidades, mas a gente já tem probabilidades a nosso favor. Só que, né, ainda não... Ainda falta muita coisa. Perfeito. E te vendo falar assim, parece que tu nasceu para a área da ciência, né? Fale mais sobre isso, Isis. Tu nasceu para a área da ciência também? Porque tem outras coisas aí, né? Tem outros desejos. Talvez eu também tenha nascido. Porque eu sempre fui muito curiosa. Minha mãe, quando ela fez uma postagem falando sobre o projeto, ela me lembrou de uma coisa que eu tinha esquecido. Que é o meu amor por ciência subiu no YouTube com um cara chamado Felipe Castanhari. Que eu acho que é um nome meio conhecido. Total. Claro. Então, eu ficava vendo os vídeos dele, o pessoal do Manual do Mundo, o Iberê também. Eu ficava vendo aqueles vídeos e eu ficava tipo, uau, quero também. E daí, tipo, eu decorei uma música que era uma versão de Eduardo e Mônica que falava sobre a Guerra Fria quando eu tinha, tipo, sei lá, 12 anos, menos. E daí, eu também tive muito esse amor pelas áreas das humanas, pelas áreas das ciências, e eu era uma criança. Falando que eu era uma criança muito curiosa, a primeira profissão que eu falei em voz alta que eu queria ser, era que eu queria ser igual a Einstein. Daí, quando tu me pergunta, Isis, o que Einstein é? Einstein é físico, ele é, tipo, astrofísico. Então, a Isis, quando descobriu que o Einstein era astrofísico, falou, mãe, pai, eu quero ser astrofísico, eu quero estudar as estrelas. Daí, tipo, eu descobri a relatividade quando eu tinha, tipo, sei lá, não me lembro, tava, tipo, no 6º, 7º ano. E daí eu peguei um livro, de tanto pegar um livro de física, tipo, do terceiro ensino médio, que tinha relatividade, a moça da biblioteca falou, tu quer esse livro pra ti, criança? Porque eu era o único nome que tinha, era só Isis. Daí ela, tipo, pegou uma cópia que tinha e me deu, eu fiquei, obrigada. E daí, tipo, nossa, amava física, eu era, tipo, a pessoa das ciências. Daí depois veio o projeto, daí no 9º ano eu tive física pela primeira vez. Daí eu já não queria mais ser física, tudo bem que não durou até o 9º ano. Mas, tipo, né, ainda tinha esse amor, até eu começar a ter física. Meu professor Thiago Kenobi, não sei se tu vai estar vendo isso, mas se ele estiver vendo isso, ele é um querido, adoro ele, mas a matéria dele é um porre. E ele sabe disso porque eu já falei isso pra ele. Eu vou te dizer que, assim, eu admiro muito quem se dedica pra essas matérias, assim, tipo, de
professores, né, que... Porque, meu Deus do céu, eu sempre tentei entender. E eu tive professores ótimos também. E, assim, eu me sinto muito incompetente de dizer Não fala isso. Porque, assim, pelo amor de Deus, entendeu? Física não é pra mim. Química não é pra mim. Matemática também não. O resto tá tudo certo, tá? O resto vai bem. Mas, assim, meu Deus do céu. Não, mas eu me entendi. Complexo. Eu sou esforçada em química, em física e matemática. Eu tenho notas, tenho médias boas. Eu tenho, tipo... eu fico na média dos 9. Que no meu colégio não é ponto, é conceito. Eu fico na média do MB, que é, tipo, o maior conceito. B, que é, tipo, o segundo maior conceito. Só que, tipo, saiu meu boletim essa semana. Tudo era MB e B. Daí tu chega em física e é o único R que eu tenho. O R é tipo um regular, 7. Exato, é literalmente regular. É meia boca. Passou bem. Passei. Tá tudo certo. E, tipo, um 7 pra mim é, tipo, em física, que é o R, é ótimo. Não preciso de mais. Não preciso de mais. Tá ótimo. Tá, então eu vou te dizer que, assim, no Dom Feliciano, na escola que eu estudei, era A, B, C, D e E, tá? Muitas vezes. Quando eu tirava D+, que é quase C, quase regular, eu ficava feliz. Mas o D ainda era média. O D era péssimo. Era péssimo? Era ruim. A média era C. Eu tirava tá. D+, pra mim era... Mas passava. Não! Rodava, mas eu precisava de um pouquinho só. Acontece. Porque eu já cheguei a tirar E. Que horror. Que meus filhos não vejam isso. Mas eu já tirei. Eu já fui muito... Vai perder a credibilidade com eles. Não, mas eles sabem. Eles sabem quem é a mãe deles. Mas eu fui muito, muito mal já. Mas hoje em dia eu tô aí, né? A gente passa por isso, assim. De um jeito ou de outro, assim, vai indo. Pois é. Mas tu também tem um pezinho na comunicação? Eu tenho. Fale mais sobre isso. Eu tenho... Primeiro, eu tive um pezinho nas ciências humanas. Daí, eu faço, né, trilha de humanas no colégio, que a gente tem que escolher agora no ensino médio, exatas ou humanas, natureza ou humanas, daí eu tô com humanas. Só que eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, sempre fui muito extrovertida, sempre fui muito falante. Daí, tipo, eu tinha 4 anos, eu já tava no teatro. Daí, desde os meus 4 anos, daí eu já fiz balé, já fiz patinação artística, já fiz muita coisa. Mas no teatro, eu comecei muito cedo e nunca larguei. Então, desde os 4 anos eu faço teatro. Daí eu já fiz na prefeitura, já fiz na escola, já fiz em qualquer lugar. E eu me apaixonei pelo teatro. Eu sou completamente apaixonada pelo teatro. Todo mundo sabe disso. Antes das pessoas do Sinodal, que é o colégio que eu estudo, me reconhecerem... Acho que eu falei isso, enfim. Me reconhecerem como a guria do Biocurativo, a guria do The Earth Prize, a guria que apareceu na Globo, apareceu na Band. Sabiam que eu era a guria do teatro. Tipo, sempre... sabiam antes disso. Porque eu sempre fui... É um orgulho que eu carrego. Eu sempre fui, sempre ganhei papéis muito principais nas peças. Porque sempre foi um amor muito grande. E, normalmente, nos grupos, eu era uma das poucas que realmente, gostaria de seguir teatro como trabalho, assim, de vida. Nos meus sonhos, eu consigo fazer isso. Mas, em geral, na comunicação, eu sou muito apaixonada por publicidade, por editar vídeo, por fazer Canva... Porque, né, eu não tenho nem aplicativo pago, então a gente vai no Canva e se vira no Canva e vai como é que dá. Mas eu também cuido da rede social da Atrium, que é uma iniciativa estudantil que eu tenho junto com os meus colegas, e eles são programadores, daí eles fazem os sites, mas eles precisam de alguém pra divulgar. Então, essa parte, eu não sei fazer site, mas, né, a parte de divulgar fica comigo, eu que faço as coisas. Tem até um projeto muito bacana vindo agora em junho, que a gente vai promover um hackathon. Vai ser o primeiro hackathon estudantil feito, né, de estudantes para estudantes aqui de Gravataí. Que mas legal. A gente acha que da região metropolitana também é o primeiro, assim. E vai ser agora em junho, dia 20 e 21. As inscrições vão abrir essa semana. Então, né, a gente tá muito feliz que esse projeto vai sair do papel. Eu também cuido do visual, assim... Já cuidei dos meus pais. Atualmente eu tô cuidando... Não, tô cuidando só da Atrium agora. Mas eu tenho um outro projeto, daí é meu com outros amigos. Que a gente tá... eu não posso falar muito, mas é um projeto que é envolver mais beneficente e tal. E eu também sou eu que arquitetei toda a identidade visual, toda a logo,
toda a proposta sou eu que tô cuidando de como a gente vai lançar. A gente vai lançar esse ano ainda, se tudo der certo. Então, eu tô com esses principais 2 projetos. Agora, no Rada, fui eu que também fiz o vídeo pitch de apresentação, eu que fiz o vídeo que, né, foi divulgado pelo The Earth Prize. Então, eu sempre tô muito envolvida nisso. No Terceirão, agora, eu também sou eu que faço a maioria das postagens. Então, tipo, Terceirão Terceirinho, que tem toda uma edição, eu que fiz também. E daí, toda a turma também tem alguma coisa pra editar, manda pra Isis que a Isis faz. Então, tipo, ano passado, uma das tarefas da nossa gincana era fazer um videoclipe. Tipo, recriar um videoclipe que já existia. Ok. Tipo, a minha turma escolheu fazer Uptown Funk do Bruno Mars. Que ele tá... Eu não vou cantar porque eu não vou me humilhar agora. Fui mas, tão enfim, bem até aqui, não vou... Exato. Mas enfim, todo mundo conhece Uptown Funk. E daí tá. Eu não tava preparada do que seria ter que dirigir e posteriormente editar. Porque foi, tipo, a primeira vez que eu, tipo, realmente dirigi e editei algo que, tipo... Era realmente, assim, uma produção. Porque eu tinha uma equipe por trás, eu tinha, tipo, atores por trás fazendo. Então, tipo, eu tinha que... Só que não era qualquer atores. Eram os meus colegas. Que zoam o tempo todo. E era majoritariamente homens, né? Porque o clima é majoritariamente parecido por homens. Então, tipo, dirigir os meus colegas... Nossa, eu fiquei sem voz, sem brincadeira. Foi 2 diárias. Foi uma terça e depois a terça da semana seguinte. Depois da primeira terça, na quarta-feira, eu fui pra escola sem voz. Eu não tinha como falar de tanto que eu gritava. E daí eu não era chique, eu não tinha aqueles megafones que os diretores têm. Mas, tipo, a gente caminhou por todo lugar que a gente gravou. A gente fez as cenas umas 1000 vezes. Eles queriam me estrangular. Já tinha passado, tipo, 3 horas e a gente ainda tava gravando a mesma cena no mesmo local. Isso mesmo. E daí, tipo, eu falava, não, vocês vão ficar... videozinho. Vocês vão ficar aqui. A gente vai fazer isso até dar certo. Perfeito. Daí tá, fizemos. Ficou incrível. Tá no YouTube. Tá Uptown Funk 131. Daí é tipo 131 S version. Uma referência a Taylor Swift. E tá no meu canal do YouTube. Acho que tá pra geral assistir. Então, né, tem toda uma produção, mas ainda é um vídeo de escola, né? Ainda é uma coisa que foi feita com a câmera de um iPhone, num CapCut. Assim, nada profissional. E tá tudo certo. E tá tudo certo, porque eu acho que ficou são muito as ferramentas. E quando tu fala do Canva, são as ferramentas. São as ferramentas que hoje nos são disponibilizadas e tá tudo certo desde que tu consiga fazer com aquelas ferramentas. Pior que, tipo, eu tava surgindo muito papo de que, tipo, voltem a usar o Canva. Porque quando surgiu o Canva, todo mundo tinha aquele medo, tá, agora os publicitários não vão ter mais emprego, agora qualquer um pode criar, agora ficou fácil criar. Só que, tipo, agora a gente tá com essa inteligência artificial, né? É tudo IA. E é tudo IA. E eu fico, tipo... Porque tu sabe quando é IA. Tu sabe. Tu bate o olho e tu vê que aquilo é IA. É isso mesmo. E daí, tipo assim... Eu sou muito pró do negócio. Voltem a usar o Canva, gente. Voltem a ser criativos. Voltem a ser criativos, porque não pelo menos... Não deem só um comando. Pelo menos o Canva tem os modelos prontos, tem os elementos. Ele tem. Mas pelo menos o Canva, ele te obriga a pelo menos escrever um texto. Perfeito. E, tipo... Tu sabe quando é um Canva, tu sabe quando não é um Canva, e tu sabe quando é uma IA. E pior do que tu olhar, bater o olho e ver que é um Canva, pra mim, é tu olhar e ver uma IA. Perfeito. É isso mesmo. Eu ainda quero ter um aplicativo de edição e tal, saber mexer, mas a gente usa as ferramentas que tem, né? A gente faz certo. fogo com pau e graveto e Aziz. Exatamente. Então é. E daí... Eu já me perdi o fio da meada aqui. Capaz que eu falei tanta coisa. O teu pé na comunicação e todo o resto, não só cientista. É isso mesmo, é as tuas vivências, as tuas múltiplas facetas, né? Quando a gente fala, assim, sobre a Isis, né? Quando a Isis fala dela mesmo, né? Pior que... Só complementando agora que tu falou de facetas e tal, é que uma coisa que eu não falo pelo menos até agora eu nunca falei, assim. Tipo, abri a boca e falei isso. Eu falei isso pro meu namorado no nosso primeiro encontro. Eu acho que isso foi um dos motivos que ele fez se apaixonar tanto por mim, assim. Ele vai assistir isso, eu tenho certeza. E o meu namorado... Como é o nome dele? Matheus. Matheus, esse recorte é pra ti. O Matheus, ele é ator, ele faz figuração, eu sou, nossa, apaixonado por ele é um ótimo ator.
Mas ele também trabalha, faz outras funções. Ele ainda não vive, né, só de atuação. Mas quando ele tá em cima do palco, ele brilha. Eu adoro ver ele atuando. E no nosso primeiro encontro... A gente até se conheceu num teatro, falando nisso. Que legal. E daí, no nosso primeiro encontro, eu falei pra ele que um dos motivos que eu achava que eu gostava tanto de atuar e de teatro e de querer ser isso é que eu sentia que no teatro eu podia ser o que eu quisesse. Então, eu podia ser uma cientista, eu podia ser uma rainha, eu podia ser, sei lá... Eu falo uma coisa péssima, mas enfim, eu podia ser uma mendiga, eu podia ser uma empresária, eu podia ser... Uma aeromoça, eu podia ser uma árvore, eu podia ser uma fada. Eu já fui árvore, gente. Tá eu tudo já certo. fui uma ovelha. Eu já fui uma ovelha, eu já fui uma pomba. Ano passado eu fui uma pomba. Como é que é uma pomba? Só que, tipo... uma árvore a gente até imagina. Não, peraí. Mas a pomba... Eu tenho uma dica agora, se você quiser me ver. Porque eu era uma pomba que eu fiquei 45 minutos em cima de um palco sem sair. Tipo... Só fazendo barulho de pomba. Vai aparecer a cabeça me levantar? Não, eu não fazia barulho, mas eu andava, tipo, basicamente assim, pelo palco. Meu tipo, Deus. Assim, em pose de pomba. Em pose de pomba. Literalmente, uma pose de pomba. O Bater de Asas na Vida tá no YouTube. É uma dramaturgia feita por um amigo meu. É original, feita por ele e pela minha professora de teatro. A gente atuou ano passado, foi um espetáculo. Eu, tipo, tinha um figurino que era cheio de penas. Tu tá entregando tudo, né, Isis? Eu tenho várias referências pra procurar. Exato. Eu já tive papéis mais normais também. Eu já fui seres humanos mais normais. Mas, enfim, eu falei pra ele isso. E que eu sentia, né, que eu queria ser atriz por causa disso. Que daí eu podia viver 1001 vidas. Porque daí, indo pro papo espiritual, quando eu vou me tentar, eu acredito em reencarnação. Só que pra mim, o padre em reencarnação é que tu não se lembra o que tu foi. E pra mim, o legal é se lembrar. Tipo, é legal ser tudo. Só que a vida é muito curta. O ser humano vive muito pouco tempo. E não que eu goste de imortalidade, eu não gosto. Tipo, imortalidade pra mim também deve ser um saco. Tu vê mas, todo tipo, mundo assim, partir, né? Exato. Mas ainda assim, tipo, a experiência humana é muito limitada. E daí, eu falei isso pra ele. E daí, quando estourou essa coisa do RADA e tudo isso, e daí eu tive que me ver como filha, namorada, cientista, publicitária, estudante, pesquisadora. neta, pesquisadora, atriz. Eu fazia parte de uma banda, não faço mais da minha escola, mas daí eu também era cantora, já fui baterista. Então, tipo, quando eu me vi que eu já fui muita coisa, eu fiquei tipo, talvez na vida tu tenha como ser várias coisas, né? Muito. Porque no final das contas, tipo, o mundo, tipo, tá bem mais flexível. Então, tipo, ainda assim tu precisa sobreviver, né, nesse mundo. Ainda precisa de dinheiro, ainda precisa de muita coisa. Mas, tipo, ainda assim tu pode viver 1000 vidas em uma. E daí no final, talvez não precise ser atriz, né, pra isso. Mas ainda quero ser atriz. Ainda espero fazer... É mais uma experiência que tu vai ter. Mais uma experiência que eu vou ter. Então, é só isso que tu falou das facetas de maravilhosa, gente. Daí me lembrei, daí queria complementar isso. Nunca falei isso pra ninguém, sabe? Que esse é um dos motivos de querer ser atriz. Agora eu tô falando num podcast que vai pro ar. Então, tipo assim, fica registrado se um dia eu vou virar uma atriz famosa, espero. Tá aí o recorte do porquê disso, eu acho. Sensacional, guria. E é muito legal te ver falando assim, porque parece que tu já tá entendendo a vida antes do que normalmente as pessoas entendem. Essa compreensão é uma compreensão que normalmente as pessoas de 17 anos e da tua geração, elas demoram um pouquinho mais, né, a entender. Porque não tá preocupado, né, se experimentar, em se testar. E o nosso papo permeia muito, né, os testes, a experimentação e tudo isso. A gente começa a se preocupar, eu, pelo menos, falando da minha experiência, do que eu vejo, comecei a me experimentar mais ou menos com a tua idade, mas talvez eu tenha percebido mais os aprendizados, né, que tive com essas experimentações somente depois, né? E como é legal ver alguém tão nova, né, tão consciente de si, né, tão reflexiva em relação ao mundo, em relação ao autoconhecimento, né, que é o que nos norteia na vida, assim, né? E todas essas experiências que tu narra, elas não são pontuais, elas se conectam tudo em relação à vida, né? É muito bonito de ver se desabrochar, sabe? Parabéns, é maravilhoso, foi maravilhoso te ouvir, assim,
Muito bom, é muito bom. Porque quando a gente fala de uma geração mais nova, eu já recebi aqui pessoas com perfis completamente diferentes, grandes CEOs de empresas, pessoas mais velhas, pessoas, né, mais ou menos da minha idade, pessoas mais novas, não tão novas ainda quanto tu. Mas, assim, de ver que a gente geralmente fala, essa geração mais nova tá muito difícil. É isso que a gente ouve bastante, né? Que tá difícil a gente se conectar com essa geração, porque eles muitas vezes, vocês, né, e gerações abaixo de ti também, eles não se permitem essa conexão. E tu não, tu expande, né, tu brilha, e não é só no palco, né, nas câmeras também, porque tu te permite expandir, né, te permite refletir, te permite aprender, dar um acalento, assim, no coração de que tem esperança, sabe? Tem esperança. Dá pra ter, sabe? Dá pra ter esperança no mundo. Eu sou uma pessoa muito positiva, de modo geral, assim. E quando eu percebo isso, assim, nas pessoas, e esses são aprendizados que não se atêm só a gerações. Tem pessoas com 60 anos que despertam pra isso, tem pessoas muito mais velhas que despertam, algumas nunca despertam, né? E é muito bonito ver que tu tá despertando pra isso. Parabéns, foi maravilhoso. Mas eu ainda não terminei, tá? Tem uma pergunta derradeira no podcast que é: o que te faz notável? A Isis pelos olhos de Isis. O que me faz notável? Uhum. Nossa, eu não esperava por isso, mas agora eu entendi o nome desse podcast. Agora tudo fez sentido, né? Agora eu entendi. Agora tudo fez sentido. É isso aí. O que me faz notável? Deixa eu ver. Eu acho que o que me faz notável, e isso levando em consideração coisas que eu admiro em mim, e coisas que eu já ouvi os outros falarem que admiravam em mim, é que é realmente, eu acho que o fato de eu ser multifacetada. Porque, no final das contas, eu tenho 1 milhão de projetos, eu faço 1 milhão de coisas, e eu tento fazer tudo da melhor forma que eu consigo no momento. E por muito tempo, ainda hoje, eu ouço pessoas que se importam comigo, pessoas que eu realmente sei que se importam comigo, falando que eu tô fazendo muita coisa, que eu não vou dar conta, que eu preciso respirar, que né, é pra me acalmar, que a minha ansiedade vem de tudo isso. Só que eu realmente acho que é ter 1 milhão de projetos, que é ter 1 milhão de coisas que, tipo, faz eu me sentir viva. Que, tipo, faz eu sentir que eu posso fazer alguma coisa e que, tipo, eu não tô parada. Tá fazendo a diferença no mundo. Exato, porque isso é uma coisa que eu sei que é um pouco da minha ansiedade, que é o medo da inércia, de sentir que eu tô parada. Óbvio que às vezes é muito bom deitar e não fazer nada o dia todo, e eu concordo com isso. Mas a longo prazo, o meu corpo ele precisa de algo pra ser estimulado, de algo pra fazer. Então, toda vez, né, que falam que eu tô me envolvendo em muitos projetos, se eu realmente não chegasse a um ponto que eu concordasse que eu vou enlouquecer, que eu preciso me acalmar, eu me envolveria em mais projetos. Porque é realmente uma coisa que eu gosto muito de fazer. E eu realmente me dedico. Então, esses dias não, desde que começou toda a função do RADA, uma guria que tá no 8º ano da minha escola, que entra esse ano e que, tipo, ela me reconheceu e daí a gente começou a conversar e daí toda vez que a gente se trama nos corredores, ela fala, Isis, tá famosa. Elas são 2 gurias porque elas são gêmeas. Então, e elas às vezes me trombam, e assim, nos corredores, e falam, Isis, por que tu tá na escola? Isis, que eu posso, né, muita coisa, e acho que elas me seguem. E daí elas vêm falando, esses são 1001 projetos, porque elas sabem que eu tô no RADA, sabem que eu faço teatro, sabem que eu tenho que ficar na escola pra estudar, sabem que eu faço outros projetos. E toda vez que elas me olham, elas sempre dão um sorrisinho e perguntam como estão os meus projetos. E falam que quando crescerem, elas querem ser igual eu. E inspirar.
se inspiram em mim. E hoje elas falaram que estavam falando do meu trabalho na iniciação científica. Então, acho que o que me faz notável é... Acho que justamente, tipo... correr atrás dos meus projetos, no que eu acredito. E tentar fazer da melhor forma possível, porque eu sempre tento ser muito autêntica em tudo que eu faço. E eu acho que é por isso que eu sou amiga de muitas crianças. E as crianças sempre falam... sempre gostam muito de mim, no geral. E as meninas, principalmente, isso, os meninos eu não vejo. Mas as meninas, principalmente, falam que se inspiram em mim. E eu fico muito feliz disso. Porque quando eu era mais nova, também existiam meninas mais velhas que eu admirava. Mas eu acho que nunca tão palpáveis quanto eu tento ser para essas meninas. Então, toda vez que elas falam, eu fico com meu coração, tipo, sente de alegria. E, tipo, eu fico feliz que eu vou, tipo, sair da escola, vou sair do Sinodal. E eu vou ter deixado um legado pra trás, tipo, eu vou ter deixado pessoas que vão se lembrar de mim. Acho que com o mínimo de carinho e pensar que, tipo, caralho, aquela guria, ela fazia muita coisa. Se ela conseguia fazer, então eu também consigo. Então, acho que é principalmente isso. Maravilhosa. Sério, foi muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu não costumo criar muita expectativa em relação às trocas que a gente tem, né, nos podcasts e tudo mais. Eu vou com o coração muito aberto, não tenho roteiro, né? É um bate-papo. E que coisa boa, sabe? Eu termino esse bate-papo com o coração quentinho. Eu acho que não tem outra palavra para dizer, porque é esperança, sabe? Tipo, e não digo no mundo, não digo... Porque a gente fala muito sobre mudar o mundo, né? E quando a gente percebe que a gente não consegue mudar o mundo mesmo, que a gente consegue fazer pequenas mudanças no mundo que podem impactar outros mundos e outras pessoas, que a gente percebe, né, que a gente está fazendo a diferença de fato, é muito prazeroso. Porque diante de tantas notícias ruins, diante de tanta coisa negativa que a gente consome, ainda dá esperança de que pessoas estão despertando, como tu, né? Para o mundo, para a vida, para o autoconhecimento, para inspirar. Porque é só assim que a gente vai fazer a diferença. Independente se com o ADA tomando o mundo inteiro, né? Como o grande projeto que é. Mas sobre inspirar, do jeito que tu é. Sim. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi muito bom participar. Como é que foi pra ti? Assim, eu nunca faço essa pergunta, mas foi bom? Foi muito bom, muito legal. É que eu sinto que eu falo demais, né? Às vezes eu sinto que eu fico falando. Jura, e daí eu me perco. Imagina. Porque, tipo, eu começo a me perder no meu raciocínio. Nada. E daí eu me esqueço quando começou. Eu sou assim, tá? E daí eu fico, tipo, ai meu Deus, eu tô falando demais. Só que, tipo, eu me senti muito seguro o tempo todo contigo. Que coisa boa! E o ambiente é muito legal. E é a primeira vez que eu tenho, tipo, 3 câmeras, assim, mais ou menos apontado no que tá acontecendo. Tem luzes. Sério? E daí, tipo, a tua carinha quando tu chegou... Deixa eu ver isso aqui. Tem um microfone, sério, na minha frente. Eu tô até com um projeto, eu te falei, né? Eu tô com um projeto de fazer, não um podcast. Mais um projeto, né? Mais um projeto. Entendi. Que eu não sei, eu prometi pra minha terapeuta que eu ia fazer até fevereiro do ano que vem. Daí eu tô com esse prazo. Mas eu não tenho muito tempo até fevereiro do ano que vem, eu tenho muita coisa pra fazer. Fevereiro do ano que vem assim, tá? Exato. Tipo, a gente já tá em junho. A gente já tá em junho, eu tô entendeu? tipo... Exato. Onde é que eu tava que passou todo esse tempo? Tipo, aconteceu muita coisa nesses 6 primeiros meses. Isso mesmo. Mas enfim, tá com esse projeto que, né, dando um spoiler, a não ser que eu mude, basicamente... eu quero abrir uma câmera e eu quero meio que fazer o que a gente faz, então chamar pessoas. Provavelmente chamarei você. Olha! Já, porque, né, me sinto na obrigação depois desse podcast notável. Não se sinta. Nesse literalmente podcast notável. Nunca na obrigação. Não, mas não é na obrigação, é tipo assim, realmente eu sinto que devo. E eu quero convidar pessoas pra falar sobre assuntos, E eu não sei quando é que sai, mas... Essa semana. Deixa aí o spoiler. Essa aqui sai essa semana? Essa semana, né, Globinho? Quarta-feira. Nossa. O meu talvez demore mais um pouco pra sair. Mas eu tenho esse projeto porque eu realmente quero começar a realmente, tipo, falar mais com pessoas, saber mais histórias. Igual tu, imagino que queira fazer com o Notável. Então, é realmente uma inspiração. É, tipo, um gostinho ver... Óbvio que eu vou começar num quarto. Mas estar aqui já é muito, muito foda. Muito, muito notável. Te agradeço demais. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada, eu.